DocPom. Você bem informado. Olá, muito boa noite. Está no ar o primeiro programa DocPom de 2012. No ano passado, fizemos uma série com os prefeituráveis, personalidades que podem vir a ser candidatos à prefeitura da cidade em 2012. Hoje vamos rever as entrevistas com o deputado estadual Péricles de Oliveira Melo e também com o empresário Marcos Zampieri. Entrevista. Estamos de volta com o deputado Péricles de Melo, do PT, falando sobre as eleições do ano que vem. Boa noite, deputado. Boa noite, é um prazer estar conversando com vocês, mais uma vez, sobre assuntos de interesse da comunidade de Ponta Grossa. Bom, deputado, nesse momento em que se fala muito nas conversas que vão levar a definições de candidaturas lá na frente, para 2012, a Prefeitura de Ponta Grossa, o seu nome é um dos que foi mais lembrado na última pesquisa, né, de opinião feita aqui em Ponta Grossa. Né, e nesse momento, eu escrevendo as matérias para o Jornal da Manhã, recebi muitos questionamentos perguntando, mas o Péricles pode ser candidato? Será que as contas que estão desaprovadas de 2001 e de 2003 não impossibilitam ele de ser candidato? Então, eu acho que é uma boa oportunidade para o senhor falar a respeito de como está a sua situação e como o senhor vê essa eleição, essa possível participação sua na eleição a prefeito. Veja, não é uma aplicação mecânica o fato de um ex-prefeito ter suas contas rejeitadas e mantidas pela Câmara, que ele não possa ser candidato. Nós temos vários casos de prefeitos que tiveram todas as contas rejeitadas, a Câmara manteve a rejeição, foram candidatos e exercem o mandato de prefeito. O exemplo é o prefeito Palmeira, vários outros do Paraná. Quem define essa questão é a Justiça. Eu tenho a expectativa que o tribunal, que vai julgar meu último recurso, aprove minhas contas. De qualquer maneira, a decisão do tribunal vai gerar um parecer muito mais favorável do que aquele que a Câmara julgou, que já estava defasado quando a Câmara fez o julgamento. Para vocês terem uma ideia, em 2003, dos 6 itens rejeitados, quando a Câmara julgou o parecer, o tribunal já tinha aceitado 3 defesas de minha parte, em 3 itens. Havia restado 3 itens. E agora, em dezembro do ano passado, entrei com uma vasta documentação e espero sanear esses outros 3 itens. Em 2001 a mesma coisa. Mas isso são suposições. Eu acho que nós vamos saber isso até o final do ano, começo do ano que vem. Na verdade, Eduardo, a minha preocupação hoje é organizar em Ponta Grossa uma frente popular de centro-esquerda. Eu acho que é uma tradição na cidade, é um campo popular que tem uma força, tem uma história, que já governou Ponta Grossa várias vezes, esses partidos, alternadamente, e nós fazendo uma aliança entre o PT, o PMDB, o PCdoB, o PDT e mais alguns partidos que hoje compõem a base aliada do governo de Dilma Rousseff, nós temos certeza absoluta que qualquer que seja o candidato será um candidato com força real para disputar as eleições. O PT dispõe de vários quadros, o PMDB também, o PDT, nós temos o PCdoB muito bem organizado. Então todo o meu esforço nesse momento é organizar essa frente. Nós temos tido várias conversas, nós estamos organizando uma chapa bem forte de vereadores do PT, para eleger 3 ou 4 vereadores. O PCdoB tem uma chapa praticamente organizada, que tem chance também de eleger mais de um vereador. O PMDB já tem 2 vereadores na Câmara hoje, está tendo todo um esforço de renovação dentro do PMDB, na direção do PMDB. E eu acredito que, somado ao PDT, que ofereceu o candidato na última eleição, que o PT apoiou, que foi o senador Osmar Dias, nós teremos formado essa frente e o ano que vem decidiremos quem será o candidato. Estou preocupado também em organizar o plano de governo, em repensar Ponta Grossa, em fazer com nossos companheiros uma avaliação dos erros e acertos da nossa gestão. O novo momento que o Brasil atravessa, o próprio Paraná, que é um momento bem diferente daquela época que eu governei. O país com crescimento econômico, incorporou mais de 32 milhões de pessoas à classe C, isso tem reflexos profundos da vida da cidade, um país estável, sem inflação, um crescimento a longo prazo. E essa frente é uma frente aliada da presidente, está fazendo grandes avanços, grandes programas para várias áreas. Então essa discussão do plano de governo é que nós estamos empenhados na organização desse grupo Ponta Grossa. Obviamente, não é tão óbvio isso, é uma sugestão, quem sabe uma opinião, de que apoios mais circunscritos ao Estado sejam um pouco mais fortes em relação a uma candidatura a prefeito de Ponta Grossa. Logicamente, isso era do PT, o governo do PT vai completar 9 anos no poder em esfera nacional, né? E há pouco assumiu no Paraná o Beto Richa, do PSDB, o principal antagonista do governo federal.
Né? Como o senhor analisa essas posições? Por exemplo, qualquer candidato concorrente seu terá, num provável segundo turno, supondo que o senhor seja candidato e chega no segundo turno, provavelmente o candidato ou opositor seu terá o apoio do governador Beto Richa. E, logicamente, o senhor terá o apoio do governo federal e das pessoas que são ligadas aqui ao Estado, Gleisi Hoffmann, Paulo Bernardo, entre outros. Né? Como é que o senhor avalia essa situação? O que pesa mais aí nessa hora? Bom, a minha história política é a melhor resposta para essa pergunta, porque eu vivi as contradições de todas as maneiras. Veja bem, quando eu fui candidato em 96, a Ponta Grossa havia elegido 3 deputados. Eu a primeira vez, o Plauto a segunda, o Joselito, que era um fenômeno político a primeira vez. O Joselito havia sido deputado com 17 mil votos, o Plauto com 13 mil, 14 mil, eu me elegi com 10 mil votos no Paraná, 7 mil em Ponta Grossa. Eu era oposição ao governo federal, ao governo do Estado. O Joselito tinha um visto do PMDB e eu fui candidato com 4 minutos e meio, com uma aliança com o PV, com o PSB e o PV, e eu quase ganhei as eleições. Eu fiquei em segundo lugar porque, naquele momento, a proposta que nós apresentamos, a leitura de Ponta Grossa foi correta, a estratégia política, nós perdemos a eleição por muito pouco. Na eleição que eu ganhei, eu disputei a eleição contra o Joselito, que era candidato a um partido que está mais vinculado ao governador do que eu, e muito mais vinculado ao Fernando Henrique Cardoso do que eu, apesar de não ser um quadro orgânico desses partidos, né? O partido que estava na época tinha vínculo com o governo federal e com o governo do Estado, e eu era oposição aos 2 governos e ganhei as eleições. E contraditoriamente a eleição que eu perdi, eu tinha tudo a meu favor. Eu era o prefeito, sim. Eu tinha o presidente Lula, governo do Brasil, do meu partido, o Roberto Requião, governador do Estado, e perdi a eleição para o Vosgrau, que pertencia a um partido que era oposição nesse momento ao governo federal e ao governo do Estado. Então Ponta Grossa tem uma tradição muito rebelde, uma cidade muito complexa. Eu acho que o que vai definir essas eleições não é esse fato. Eu acho que esses fatos são fatos que pesam numa eleição. Eu, por exemplo, acho que o plano de governo da Dilma, ele em si só já dá uma diretriz, um plano de governo completo para uma cidade. Posso falar bastante sobre isso. Além de que, nessa mediação, da mesma forma que o prefeito eleito, digamos, se eu concorrer à eleição com o Plauto, com o Marcelo, segundo turno, se for eu, segundo candidato, um dos prefeitos, se for eleito em um partido, terá o apoio do governo e será oposição ao governo federal. O outro terá o apoio do governo federal e será o apoio ao governo do Estado. Eu acho que essas coisas se anulam, porque se, digamos, for o Plauto prefeito, né? Da mesma forma que o governo da Dilma vai ter que apoiar uma cidade como Ponta Grossa. Digamos que seja, me eleja prefeito. Eu acho que da mesma forma que o governo da Dilma apoia o governo do PSDB no Paraná, que é oposição, o governo do PSDB tem que apoiar o governo do PT, que é oposição. O governo Dilma tem adicionado vários investimentos. Além de que o papel de um prefeito não é ser oposição, nem o governo do Estado, nem o governo federal. Qualquer que seja o partido dele, na sua ação política, ele tem que administrar a cidade. Tem que necessariamente ter uma boa relação com o governante do Estado e da União, qualquer que seja o partido desse governante. Então, eu acho que essas coisas não são tão... Não é o que vai definir a eleição, na minha opinião. Né? Pode não definir, mas que vai, como o senhor falou, vai serão forças que lá na frente também podem estar disputando o governo do Estado, né? Então, a gente sabe que uma eleição leva a outra. Então, o Beto Richa venceu as últimas eleições, a senadora Gleisi, né? A Gleisi, que hoje é ministra, se elegeu ao Senado, mas nada impede lá na frente os dois estarem disputando o governo do Estado, né? O Beto na condição de governador, buscando uma reeleição, e de repente aí a Gleisi, com todo o prestígio que ela adquiriu e por competência, diga-se de passagem, a nível estadual e também nacional, estaria lá na frente. Então, ninguém quer perder uma cidade como Ponta Grossa, para que lá na frente pode vir a decidir. A participação dessas forças, uma cidade de porte médio, sem dúvida, é uma participação muito consistente da presidente da República, do Lula. De outro lado, haverá uma participação muito forte do Beto, que sabe, Osmar Dias, da Gleisi. Sem dúvida, as forças políticas vão participar ativamente na disputa de uma cidade como Ponta Grossa, no processo eleitoral. Mas eu acho que qualquer que seja o governante, ele vai trabalhar de uma forma a ter uma relação de respeito mútuo com o governo do Estado e o governo federal.
Tá certo, deputado. Então, no próximo bloco, a gente volta para falar mais a respeito da questão de plano de governo, de elaboração aí de propostas a serem apresentadas à população durante a eleição de 2012. É um minuto só, não perca. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Estamos de volta com o deputado Péricles de Mello, do PT, falando sobre as eleições do ano que vem. Bom, deputado, o senhor que já esteve à frente da administração de Ponta Grossa, não conseguiu a reeleição, como o senhor falava no bloco anterior. Agora, se vier a ser candidato, tem projetos que o senhor deixou e que agora pretende retomar? É interessante. Essa pergunta dá a oportunidade de tratar algumas questões. Por exemplo, algumas questões que nós deixamos praticamente prontas estão se efetivando agora. Questão do mercado municipal. Foi o nosso governo que nós começamos o processo de negociação com os comerciantes, proprietários do mercado, ação jurídica da desapropriação, e deixamos um projeto pronto. Se eu tivesse sido eleito, esse projeto teria sido implementado já no primeiro ou segundo ano do governo. A questão de 5, 6 anos atrás. Nós deixamos também pronto um projeto para o terminal, com o centro, com um shopping popular, no terminal central, está prontinho na prefeitura. Como deixei também pronto o projeto da rodoviária, que era uma reforma, os comerciantes não sairiam da rodoviária, por isso demorou o nosso projeto, a negociação foi longa, que era um projeto muito bonito. E muitas outras coisas que ficaram. Os lagos, não só de Olariz, eu concluí o Lago da Madureira. Lá são 3 lagos, Lago da Universidade, na Ronda, na Vila Vilela. Alguns projetos urbanísticos importantes, Contorno Leste, começou o nosso governo. Então, muitas coisas, o sistema de educação infantil foi nós que implantamos, o governo deu continuidade, outras questões o governo teve uma visão bem diferente. Por exemplo, o Wagner. Se eu tivesse sido reeleito, nós preservaríamos o Wagner como patrimônio histórico, e nós faríamos ali a Universidade Popular de Ponta Grossa, uma proposta de campanha, através de uma reforma preservando o patrimônio. E a Orquestra Sinfônica, que nós deixamos hoje, está muito bem profissionalizada a orquestra. Teatro Ópera, que eu fui condenado, combatido por todas as forças. Hoje o Teatro Ópera é a expressão da nossa correção. A agenda cultural expressiva, diga-se passar, deve ser elogiada hoje. Está no Teatro Ópera, não tem lugar para você fazer reunião, tem que marcar com antecedência, porque é uma coisa que se encaixa na cidade. Precisava das necessidades da cidade, não é uma obra grandes faraônica, eventos, né? não é um elefante branco, que tem custo de manutenção e ninguém vai uma vez por ano. Então veja, o espírito, se eu for prefeito novamente, vai ser o mesmo espírito de participação popular, de saúde da família, de participação do povo, a cidade encontra as pessoas, a cidade entendendo que as maiorias sociais só têm a cidade como universo referencial de suas existências. Agora, o momento para governar é incomparavelmente melhor do que o período que eu fui prefeito de Ponta Grossa. Quando eu fui prefeito, eu peguei o final de um ciclo de 8 anos do Henrique Cardoso e do Jair Lerner. O país tinha dificuldades financeiras, não havia crescimento econômico, a estabilidade estava se consolidando, havia uma inflação maior do que existe hoje. Nós contamos com muito poucos recursos. Hoje é totalmente diferente, é um governo que se afirma já pela 3ª vez. Todos os analistas econômicos entendem que o Brasil, em 2015, será a 5ª economia do mundo, que o crescimento é permanente, a 4, 4,5%, 5, 5,5%, 6%, tem o pré-sal que está entrando recurso. Durante o governo Lula, 32 milhões de pessoas ascenderam para a classe C. Isso tem reflexo em Ponta Grossa e repercussão na cidade. Os programas do governo, Minha Casa Minha Vida, Ponta Grossa, obteve 5.000 casas do programa Minha Casa Minha Vida. Quando eu fui prefeito, não existia programa nenhum de casa popular. Começou o Fernando Cardoso e eu consegui o Plano Par, 300 e poucas casas perto do Guarani. Sim. Consegui o governo de Diego Requião fazer casas de madeira na Vila Nova e algumas casas com a Par. O momento é outro. O PAC, Ponta Grossa está recebendo recursos para obras viais importantes e vai receber muito mais se uma frente popular governar Ponta Grossa. E Ponta Grossa precisa. O trânsito aumentou, olha, dobrou o número de carros nos últimos 10 anos em Ponta Grossa. Uma série de trânsito. Nós não podemos pensar no distrito industrial, na região norte, que eu defendo essa ideia, se não tiver uma rotatória ou uma trincheira ali
em frente a Trutcher, então, Jardim Los Angeles. Tem Terminal do Contorno Leste, que nós temos uma parte no Santa Mônica, que está bem perto do final. Tem várias obras viárias. Na questão da educação, há um programa nacional que até 2016, toda criança que atingir a idade de 4 anos tem direito a um CMEI. Há um programa do governo federal. Um governo do PT que tem essa mesma ideia, que dá muitos recursos para a educação, com o Fundeb. E a assistência social, o programa de erradicação da pobreza. Ponta Grossa está de uma pobreza muito grande, que tem um percentual de população muito pobre. Nós temos condições de fazer programas para olhar a renda dessas famílias e a vida dessas famílias, articulado com o governo federal. Na cultura, há uma revolução na cultura no Brasil. O governo federal está criando um Sistema Nacional de Cultura, assim como existe o Sistema Nacional de Educação, existirá o Sistema Nacional de Cultura, com conselhos municipais de cultura, com conferências de cultura, com participação do orçamento federal para o município, o Procultura que está mudando a Lei Rouanet, vários planos, vários programas que o governo federal coloca dinheiro para grupos culturais realizarem ações. No esporte, nós temos em Ponta Grossa o programa Esporte para a Cidade, que a Ana Maria conduz muito bem, que é um programa do governo federal contratando instrutores da população para folclore, para dança gaúcha, axé music, para futebol, para lazer para a terceira idade, para artesanato. Então nós temos um rol de questões de turismo, que nós podemos fazer um excepcional plano de governo daquele espírito e, claro, não cometendo também os erros com uma certa inexperiência administrativa na época que nós cometemos, fazendo uma autocrítica do que foi errado. Deputado, é justamente em relação a essa autocrítica que eu queria uma opinião do senhor, principalmente em respeito à industrialização, né, quando o senhor foi prefeito. Não sei se as informações estão bem corretas e tal, mas houve uma espécie de um avanço muito grande na industrialização na época do Juscelito. E isso ficou meio estagnado até recentemente, quando o prefeito Vosgrau começou novamente a atrair algumas empresas e tal. Não quero dizer que no seu mandato não houve atração de empresas, né? Enfim. Mas eu queria, quem sabe essas informações que o senhor deu, principalmente relativas ao momento econômico que o país vivia, podem ter prejudicado o senhor naquele momento? Mas não tem nenhuma dúvida. E qual seria agora um plano para manter as indústrias aqui em Ponta Grossa e atrair mais? Mas no período que eu fui prefeito, não foi Ponta Grossa que recebeu poucas indústrias. Veja bem, eu fiz viagens internacionais, fui à Alemanha, nós trouxemos uma empresa, a Metalfor, da Argentina, trouxemos algumas empresas importantes, um contrato com a empresa Uber, que depois demorou para ser feito, fizemos economia solidária. Eu pergunto para você, qual cidade do Paraná, no período que fui prefeito, recebeu indústrias? Nenhuma. Porque quando o Juscelito recebeu indústrias, foi o momento do Paraná, que teve um ciclo curto com o Jaime Lerner. Quando eu comecei a governar, esse ciclo tinha encerrado já, porque as grandes montadoras tinham vindo, e ele concentrou na região metropolitana. A mesma coisa agora. Agora o Paraná está, por vários motivos, que tem que ser estudados com profundidade, ele está novamente entrando num boom de industrialização. E toda vez que o Paraná tiver um surto industrial, Ponta Grossa, pela localização privilegiada da cidade, a vocação de Ponta Grossa, sem dúvida nenhuma, Ponta Grossa poderá atrair indústrias. Até eu acho que no governo Lerner, um erro que ele cometeu, é que as montadoras todas vieram para Curitiba e região metropolitana. Ponta Grossa muito bem que poderia ter sido montadora. E agora ela vai receber a Pacar. Eu acho que isso, qualquer prefeito que tenha um mínimo entendimento que é Ponta Grossa sabe que a vocação principal da cidade é a vocação industrial, uma das principais vocações. Ela tem uma localização privilegiada, ela tem uma universidade tecnológica, é um polo universitário, tem ligação com São Paulo, tem ligação com Curitiba, tem ligação com o Norte, com o Oeste, tem ligação com o Rio Grande do Sul, saindo aqui também por Palmeira, com a Lapa, a estado das tropas ao sul do Paraná. Então, tem uma mão de obra qualificada e uma tradição industrial. Ou seja, a possibilidade de Ponta Grossa receber indústria, sempre que haja um surto industrial no Paraná, é muito grande. Porque o que define a vinda de uma indústria internacional é uma atuação conjugada, é o aumento econômico nacional, o aumento do Estado, e em terceiro, à disposição do município para receber uma indústria. Bom, deputado, o senhor governou Ponta Grossa, o prefeito Pedro Vosgrau, que venceu o senhor na eleição, né, e também agora está no segundo mandato, está aí deixando também uma série de ações na cidade. Gostaria de saber uma opinião sua a respeito desses 2 mandatos e meio aí do prefeito Vosgrau à frente da prefeitura de Ponta Grossa, e se o apoio que ele vier a dar a um candidato, logicamente ele vai querer apoiar um candidato para fazer o sucessor, se será importante o apoio do prefeito Vosgrau. Eu acho que o apoio do prefeito tem aspectos positivos, que surgem dos aspectos positivos do seu governo, e também tem aspectos negativos.
aliados aos aspectos negativos do seu governo. Eu acho que o governo tem coisas boas, eu acho que o polo de confecções pode não ter sido aquilo que foi prometido, mas há um esforço do governo de qualificação profissional. Hoje o Parque Tecnológico está tendo uma certa continuidade, que nós já propusemos no nosso governo. Eu acho que questões que está tomando, algumas questões que o governo fez, o mercado da família é uma questão importante. Sem dúvida nenhuma, houve um conjunto de obras viárias que Ponta Grossa precisava, a conclusão do contorno leste, ligação interbairros. Ou seja, há coisas boas do governo, como há coisas complicadas. O Pedro Oswaldo se elegeu, a principal crítica que ele fazia era a questão de saúde. Nós temos um governo bom na saúde. Para você ter uma ideia, nós implantamos saúde da família em Ponta Grossa. Era uma das únicas cidades de porte médio que não dispõe de programas. Implantamos 22 equipes. E nosso plano de saúde da família, o médico trabalhava 8 horas com visitas domiciliares. Nós tínhamos a cada 2 postos um farmacêutico. Nós tínhamos odontologia no saúde da família. Nós tínhamos programas de prevenção de saúde. Era outra lógica. É uma lógica muito mais ampla do que a lógica do atual governo. O governo estadual, o governo municipal, apesar de ter recebido o hospital do governador Requião, que é um hospital estadual, nós sabemos que a saúde de atendimento está muito ruim, atendimento básico, a população critica. A relação da prefeitura com os funcionários públicos é uma relação de arroxo permanente, é diferente da nossa relação, tanto que um dos principais leitores nossos hoje é o funcionário público. Algumas obras que eu acho que tinha que ter prioridade, o governo não tiveram, como o caso do Lago do Larios e outros lagos, são obras que contemplam toda a cidade. Ao mesmo tempo que eu acho que algumas obras são obras que, se for analisar a relação custo-benefício, são mais elefantes brancos, são obras que têm um alto custo e vão ser usadas uma porcentagem pequena com relação aos custos. Então, eu acho que são esses dois aspectos. O lado bom do governo vai trazer votos, trazer apoio para o candidato do governo, o lado ruim vai trazer rejeição. Ou seja, é vai normal ter isso em política. o ônus e o bônus, né, de ter o Exatamente. apoio. Bom, deputado, mas o nosso tempo está encerrando. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Doc.com e esperamos aí voltar a conversar mais vezes a respeito do cenário político aí, eleitoral em Ponta Grossa. Eu agradeço a vocês, boa noite a todos os telespectadores. Estamos apresentando Doc.com.